Zinho, aproveitando que você está aí com a palavra, vamos ver como é que foi o Vasco da Gama. Que jogo eletrizante aconteceu em São Januário, entre Vasco da Gama e Vitória. Era gol toda hora que saía. Tem o Vasco saindo na frente com o Nuno Moreira. Olha esse campo aí, que beleza aí. Então. Tem o gol do Nuno Moreira, não sei se a bola não era nem pro Verratti ali, mas é o Nuno quem aproveita. Depois o Vitória vira, aí vira de cá, vira de lá e o Vasco consegue a vitória por 4-3, Zinho. Um jogo que mudou muito, assim, foi de muita emoção. Agora, é um Vasco que oscila, né? Agora tem nesse garoto Ryan um jogador com um futuro brilhante pela frente. Ele faz 2 gols no jogo, chama a responsabilidade, porque um é de pênalti, polêmico também, para o Vasco da Gama, mas ele chama a responsabilidade, o Coutinho pega a bola, ele vai lá, e o Coutinho entrega para ele, e ele com 19 anos vai bater o pênalti importante, mas está com moral, a torcida está com o garoto, ele está fazendo a diferença. Verratti mais uma vez passando em branco, é substituído no jogo, mas o Vitória, muito guerreiro, vai buscar também. Teve viradas, né? Muitas viradas. O Vasco consegue 3 pontos importantíssimos para essa briga aí pela zona de baixo, né? Pela zona de rebaixamento. Se ele perde, o Vitória encosta. E o Vasco tem muitos jogos. O Vasco, se não me engano, tem 2 jogos a mais do que as equipes que ele está brigando ali pela essa parte de baixo. Então, vencer em casa foi fundamental para o Vasco. A torcida cantou, vibrou, parecia que estava comemorando um título, porque é o título de não cair, né? O Vasco não está brigando pela parte de cima da tabela. Eu vou até confirmar aqui a classificação, como é que tá, porque é isso, né? O Vasco ele é importante, não é, Bubu? Ele não só ter essa folga na tabela, claro que já vai conquistando com essas vitórias, mas também se acertar e ganhar sequência, ritmo. Esse pênalti aí. Quando vem Copa do Brasil. Então, foi? Foi pênalti? Pra mim não, né? Hoje em dia estão marcando cada pênalti, né? Ele ultrapassou o Corinthians, né? O Vasco está em 10º colocado com 33 jogos. Olha aí. Com 33 pontos, 33 pontos, 27 jogos. 10º lugar pro Vasco. O Vasco está brigando por Libertadores, essa é a nova realidade, né? Há algumas semanas a gente falava de luta contra o descenso. O Vasco pegou os 3 melhores times do campeonato. É verdade. Ele empatou com o Flamengo, ele complicou a vida do grande rival. Ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro bem. O Vasco estava com a carência de vitórias em São Januário. Estranhamente, nos últimos anos, quando lutava lá embaixo, o Vasco fazia de São Januário seu caldeirão, fazia muito ponto ali e era uma presa fácil fora. O Vasco tem feito bons jogos fora de casa, voltou a vencer em São Januário. Um ponto fora da curva foi o jogo contra o Palmeiras, em que o Vasco, em questão de poucos minutos ali, já foi batido com muita clareza. Mas o nível de jogo do Vasco é outro, né? É um time que hoje, você imaginar Palmeiras ou Flamengo vencendo a Libertadores, tem uma boa chance aí do Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil. O G8 é uma realidade, né? Você pode ter... mas ele tá a 5 pontos atrás do São Paulo. Ele tá na Sul-Americana, né? Então, não, o Vasco ainda pode ganhar a Copa do Brasil e ir para a Libertadores com o título da Copa do Brasil. Mas eu quero dizer assim, como hoje você tem um monte de vagas com as combinações, bem, é impossível você imaginar. Você tá na semifinal da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo sendo campeão. E você tá na semifinal da Copa do Brasil. Fluminense e Cruzeiro, campeões. Vai abrindo vaga e aí o Vasco... Nessa arrancada final. A gente lembra do Corinthians no final do ano passado, ele ganhou os últimos 9 jogos. Sim. Corinthians que brigava na parte de baixo, com uma sequência de vitórias com o Ramon Dias, chegou até a Libertadores. O Vasco hoje, a realidade dele é essa. Então, ele tá nesse bolo ali com uma série de times pra brigar por 7º, 8º. Até para ser... A gente tá fazendo essas contas, o que ainda pode acontecer e o Vasco tá nessa briga. Mas assim, pensando de fato na atual realidade... os times nesse momento, quer dizer, nesse momento não, né? Mas em determinado momento do jogo, o Vitória estava indo a 28 pontos e o Vasco estava ficando com 30. E o Vasco com um jogo a mais. Isso aí. Né? Então, isso estava acontecendo. Era, assim, uma chance real do Vasco se aproximar cada vez mais. Esse resultado muda tudo. A gente está acompanhando esse jogo do viés vascaíno. Mas vamos pro lado do Vitória. Isso. O Vitória conseguiu uma vitória, um triunfo, né? No meio de semana. Mas convenhamos, a chance matemática de os 4 que estão no Z4 caírem é enorme. É enorme. Sim, mas a imagina, tendência é essa. O Vitória estava indo para 28, estava ficando a 2 só do Vasco. Mas
Isso estava acontecendo em São Januário. Também com polêmica de arbitragem, esse tema tudo mais, o Vasco conseguiu os 3 pontos que o colocam numa posição nova na tabela. O time todo cercou o árbitro no final do jogo. Então, tem questão de Ficou arbitragem lá anulado também. do Vitória. O Lucas Halter, que fez um dos gols, foi expulso também, não foi, Zinho? Por reclamação, né? Depois no final do jogo. Sim. Não, muita polêmica no jogo 3-2 também. ainda. Depois ele conseguiu um a menos e ainda fez 3-3. Agora você pensar que o Bubu tá com o copo cheio, maravilhoso. Pensar no Vasco na Libertadores. Mas o futebol apresentado, a realidade não é essa. O Vasco oscila demais, o artilheiro do time não vive um bom momento, que é o Verratti, se prende muito no grande momento do garoto, do Ryan, que você está vendo aí fazendo mais um gol. Esse cara está fazendo a diferença para o Vasco. Então, assim, a realidade ainda é, primeiro, pensar em escapar da parte de baixo da tabela. O próximo jogo é contra o Fortaleza, que é outro time que está lá na zona do rebaixamento. Bruno, agora eu vou te fazer uma pergunta. Para mim... Olha o final do campeonato, hein? Nós temos o Fortaleza e o Sport, acho que já é mais complicado, né? Já é mais difícil. Mas tudo pode acontecer porque tem muitos jogos pela frente. Você tem aí Vitória 25, Juventude 26, Santos 28, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Juventude está ganhando, hein? Juventude está com 26, né? Foi para 26. Aí você tem Santos com 28, Atlético Mineiro 29, o Galão. Ceará 31. Ó, você tem 6 pontos. São 2 jogos da zona do rebaixamento. Isso. Aí você tem Grêmio 33, Corinthians e Vasco 33. Olha o final de ano, a final de temporada, com tudo isso que está acontecendo. Mas esses com 33 acho que não corre mais risco, corre, Zé? Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, com todas essas coisas que nós estamos vendo sobre arbitragem, times limitados, por exemplo, o Vitinho machucou. O Garro também tá machucado. Tem as limitações. Mas você acha que o Corinthians está nessa briga, Zé? Não, tô falando... Você vê, o Grêmio ganha uma, depois empata, depois perde. Estou falando das oscilações. E é normal, nessa faixa de classificação, todo mundo vai oscilar mesmo, E o que nós vamos ter de final de campeonato aí, os erros da arbitragem, porque agora a pressão é maior para cima dos árbitros. A pressão será maior. O que eu estou dizendo é a variação porque você perde uma, o time adversário ganha, já encosta. Aí você já tem uma pressão maior. E nós estamos falando aí de times com camisas grandes, camisas pesadas. O Santos, quem está me preocupando aí é o Galo, hein? É isso. Então... O Galo está com 29. É verdade também que ele tem os jogos a menos, né? Assim como o Santos. Mas a resposta ontem foi bem negativa. Eu acho que o Vasco... O Fluminense está indo bem. Vamos ouvir o Diniz? Vamos lá. O Bubu? Vamos lá. Aí depois o Bubu completa. Vamos lá, hein? Fernando Diniz falando. Em relação ao jogo, eu acho que a gente atacou muito bem. Principalmente no segundo tempo, e defendeu mal de novo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a gente fez o gol cedo, no nosso primeiro ataque, depois o time recuou de uma maneira inapropriada, não tinha que recuar. Ficou na dúvida, a ideia era pressionar o Vitória, o jogo todo, e a gente foi recuando, ficou descaracterizado e a gente sofreu mais do que devia por conta disso. E depois, acho que no segundo tempo, a gente teve muito volume, a gente marcou muito melhor e atacou muito melhor, mesmo quando estava com 10-10, já era para a gente ter virado, a gente virou o jogo, já era para ter feito até mais gols. E quando teve a expulsão, a gente teve um volume muito grande e a vitória foi muito justa. E esse jogo, ele era o jogo mais importante para nós do que o Cruzeiro, o Bahia, na situação que a gente está na tabela hoje. Era um confronto direto pelo rebaixamento, que hoje, a realidade do Vasco... Hoje deu uma melhorada, a gente está no meio da tabela, mas ainda ela está mais assim, atrás da parte de baixo que a parte de cima. Se a gente perde o jogo hoje, o Vitória fica 3 pontos da gente. E alguns adversários têm um jogo a menos que a gente. Então era um jogo que a gente não tinha o mínimo direito de entrar como a gente entrou. O Diniz estava fazendo a mesma conta que eu. Que o Vitória estava indo para 28 e ele ficando com 30. Então, o que eu ia falar do Vasco é uma análise mais global. Eu acho que o Vasco fez uma boa janela. Eu citei o caso do Corinthians. O Corinthians fez uma boa janela no meio do ano passado. Sim. Fez com que o clube arrancasse da parte de baixo da tabela para a zona de Libertadores. O Cuesta não pôde jogar hoje. A zaga do Vasco era muito frágil. Era um time que tinha muito problema na zaga. Chegou questão Robert, de nome. né? Robert Renan, o Cuesta que não jogou hoje. Aí o Hugo tem que fazer o papel de zagueiro. Mas o Pumita tá jogando atrás esquerdo, tá cumprindo bem. O Paulo Henrique do outro lado do PH tá indo muito bem na lateral direita.
O Ryan, que o Zinho destacou, tem sido um dos grandes nomes do campeonato. O Nuno Moreira. O Coutinho subiu de produção. Então hoje você vê assim, o Vasco já tem uma estrutura, uma espinha dorsal, um time que não é para brigar contra o rebaixamento. Voltando a vencer em casa, onde normalmente ele é forte. Então eu acho que o Vasco tem boas perspectivas de ascender na tabela. A Copa do Brasil, que o Vasco talvez não tinha elenco para ficar disputando aqui e ali, olhos para várias competições. A Copa do Brasil é só lá no final do ano, então dá para focar só no brasileiro, e é o que a gente está vendo. O Vasco, mesmo contra equipes bem melhores na tabela, ele está competindo, está fazendo jogos. Exceção feita ao duelo contra o Palmeiras. Então eu vejo boas perspectivas do Vasco pegar uma vaga em competição europeia, por que não sonhar com a Libertadores? Sul-Americana. Sul-Americana, quem não cai... Competição sul-americana. Competição sul-americana, porque no Campeonato Brasileiro, quem não cai, já meio que vai para a Sul-Americana por osmose, né? Já não tem muito o que fazer, né? Mas acho que o Vasco tem que mirar, é possível matematicamente, a Libertadores. Zinho, você citou que o Verratti ele já não faz gol há 7 jogos. E hoje também tem a substituição e é a partir daí que o Vasco consegue a virada. É uma preocupação, é um problema, é uma atenção? Como é que você avalia? É o Fernando Diniz tentar, de alguma maneira, proporcionar para o Verratti mais oportunidades, né? Criar mais situações, o time. O Piton voltou hoje, ele voltou, mas ficou no banco, porque o Pumita vinha dando conta do recado, improvisado na lateral esquerda, mas o cara da posição é o Piton, tanto é que ele que dá o cruzamento, ele entra no jogo, ele dá o cruzamento para o GB fazer o gol que dá a vitória ao Vasco da Gama. Acredito que o Piton vai recuperar a posição ali, como lateral esquerdo do time. Ele voltou hoje, ganhando esse ritmo, deve ser titular. E a presença do Piton ajudou muito ao Verratti fazer muitos gols. Parece que assim, até a ausência dele, não vinha mais aqueles cruzamentos, né? Esse posicionamento dele na área. Mas assim, é o artilheiro do Vasco ainda no campeonato. Se não me engano, ele ainda está brigando pela artilharia do campeonato. Olha como o campeonato, a gente fala que é um dos mais complicados, mais competitivos do mundo, mas o nível é razoável. Porque o Verratti, há 7 jogos não faz gol, é o terceiro na artilharia. Está atrás do Arrascaeta e do Caio Jorge, do Cruzeiro, que também não faz gol um tempinho, o Caio Jorge. Então, assim, é um cara importante, é líder do grupo, ele é um líder dentro do Vasco da Gama, né? Os jogadores gostam muito dele, ele exerce a liderança e ele está incomodado, porque teve um jogo anterior, hoje eu não reparei isso, mas um jogo anterior, quando o Diniz tira ele chuta a garrafa, ele dá um bico, pode ser que ele está chateado com ele mesmo, que não está fazendo gol, mas não ficou legal a imagem, né? Porque de repente foi logo quando o treinador tira. Isso não é bom, é importante o Diniz chamá-lo, conversar, dar moral, o grupo junto, porque o Verratti é importante pela liderança e é um artilheiro. Ele voltando a fazer gols, pode ser que o Vasco até sonhe em coisas maiores no campeonato. E o Diniz ele é sempre muito respeitoso e procura sempre valorizar a presença do Verratti. Depende, né? Não mais muito respeitoso, né? Não, eu digo com toda o Verratti. hora, não, sim. Ele sempre respeitou o Verratti, sempre deu declarações dizendo da importância do Verratti em relação à liderança, à participação, o que ele contribui muitas vezes, mas assim, acho que é natural, como o vovozinho estava falando sobre o incômodo de não marcar gols, o incômodo de você não sentir que você está ajudando 100% da maneira que você pode, porque o zagueiro tira a bola, o volante e o meio-campista distribui, faz essa bola chegar ao ataque e o atacante tem que finalizar. Né? Então, cada um tem as suas funções. Quando você não consegue exercê-las da melhor maneira possível, você acaba se sentindo incomodado. Aí gera ansiedade, por mais experiente que você seja, você tem aquela... Eu acho que o vovozinho pode dizer mais do que eu em relação a isso, porque jogou acho que mais tempo, né, em relação à idade. Você se pressiona mais, você se auto-pressiona, vamos dizer assim, porque você se cobra mais. Talvez isso esteja acontecendo, entendeu? Com o Hulk agora. Porque você já é mais velho, você sente o peso da responsabilidade, você sente a questão da liderança, que você tem que ser o exemplo. E isso aí, muitas vezes, por mais experiente que você seja, acaba te atrapalhando um pouquinho. Talvez seja isso. Ou seja a forma de jogar do Vasco também, que muitas vezes, dependendo dos adversários, essa característica não está funcionando. Entendeu? Então tem algumas variações.
Agora, em relação à postura, é bem difícil. Acho que o Verratti sempre foi exemplo. Boa, Zé. Se é Vasco, está na colina.